O ecrã do meu portátil brilhava na escuridão do meu apartamento. Era a única luz que me permitia nas últimas 3 horas. Eu estava debruçada sobre o teclado, os dedos voando pelas teclas, enquanto traduzia outra conversa interceptada do italiano para o inglês. As palavras na página me davam náuseas. Rotas de transporte, pagamentos, nomes de código que provavelmente pertenciam a pessoas reais que acabariam mortas ou desaparecidas. Eu tinha 29 anos e, de alguma forma, tinha me tornado a pessoa que o FBI chamava quando precisava de alguém que pudesse traduzir comunicações do crime organizado sem pestanejar. Trabalho freelance, bom dinheiro, sem benefícios, sem proteção. Apenas Amanda Morgan e o seu diploma em linguística, tentando pagar as contas da sua avó. Tornado a pessoa a quem o FBI ligava quando precisava de alguém que pudesse traduzir comunicações do crime organizado sem pestanejar. Trabalho freelance, bom dinheiro, sem benefícios, sem proteção. Apenas Amanda Morgan e o seu diploma em linguística a tentar pagar as contas médicas da sua avó. Uma tradução de cada vez. O documento em que estava a trabalhar esta noite era particularmente desagradável. A organização de Versian estava a coordenar com contactos russos algo grande que passaria pelos portos de Chicago no mês seguinte. Estava nisso desde as 7 e agora o meu telemóvel mostrava 22h47. Quase pronto. Só mais 2 páginas e eu poderia enviar isso para o agente Morrison e cair na cama. A minha porta da frente explodiu para dentro. Não tive tempo de gritar. Não tive tempo de correr. 3 homens vestidos de escuro invadiram o meu pequeno apartamento como fumo, movendo-se com uma eficiência assustadora. Um deles agarrou o meu portátil antes que eu pudesse fechá-lo. Outro torceu os meus braços para trás das costas antes que o meu cérebro percebesse o que estava a acontecer. Amanda Morgan. O terceiro homem falou com um sotaque que reconheci instantaneamente graças às milhares de horas de trabalho de tradução. Europeu de leste, russo talvez. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. O meu coração batia com tanta força contra as minhas costelas que pensei que fosse partir os ossos. Por favor, consegui dizer. Não sei o que querem, levem o que quiserem. Sabemos o que és, disse ele. O seu rosto era todo ângulos duros e olhos frios. Tradutora, mascote do FBI. Eles arrastaram-me para fora do meu apartamento e pelas escadas dos fundos. Tentei gritar, mas uma mão tapou a minha boca, os dedos cravando-se nas minhas bochechas com força suficiente para deixar marcas. A porta do meu vizinho permaneceu fechada. O corredor permaneceu vazio. Ninguém viria me salvar. Eles empurraram-me para o banco de trás de um sedã preto com vidros escuros. Um homem de cada lado de mim, o terceiro a conduzir. Percorremos as ruas de Chicago como se fôssemos invisíveis. E talvez fôssemos. Quantas pessoas desviaram o olhar de carros como este, sabendo instintivamente que o que quer que estivesse a acontecer lá dentro não era da sua conta. 20 minutos. Foi o tempo que demorou a viagem do meu modesto apartamento, num bairro decente, até uma zona industrial que eu nunca tinha visto antes. Armazéns alinhavam-se ao longo da rua, a maioria deles escuros e abandonados. O carro entrou num deles por uma entrada lateral que tinha sido arrombada e a minha última esperança morreu. Era aqui que eu iria morrer. Arrastaram-me para fora do carro e atravessei um chão de betão que cheirava a ferrugem e óleo velho. As luzes do teto piscavam, projetando sombras que se moviam como seres vivos. No centro do armazém, um homem esperava. Sergio Vanni. Nunca o tinha visto pessoalmente, mas traduzi conversas suficientes sobre ele para reconhecer a descrição. Na casa dos 50 anos, fato caro que parecia deslocado naquele ambiente, cabelo escuro a ficar grisalho nas têmporas. Ele fumava um cigarro, a brasa a brilhar em laranja na luz fraca. Menina Morgan. A sua voz era suave, quase agradável. Isso assustou-me mais do que qualquer outra coisa. Sabe quem eu sou? Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Então sabe por que está aqui? Ele deu uma tragada no cigarro e exalou lentamente. Traduziu algo que me pertence. Conversas que eram privadas. Trabalho para o FBI, disse eu, odiando o facto de a minha voz tremer. Eles dão-me documentos. Não faço perguntas. Apenas traduzo. E com quem partilhou essa tradução? Ele aproximou-se. Além dos seus amigos do governo? Ninguém, juro. Apenas o agente Morrison. É isso, só isso. A mão dele moveu-se tão rápido que eu não vi a tempo.
A bofetada atirou-me para o lado e senti o gosto de sangue. Um dos homens que me segurava puxou-me de volta para a posição vertical. Não acredito em ti, disse Vani calmamente. Sabes, temos alguém dentro. Eles contam-nos coisas e dizem-nos que tens feito perguntas, feito cópias. Isso não é verdade. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Eu não faço cópias, nunca a matei, disse Vani aos homens atrás de mim. Faz com que pareça um assalto. As minhas pernas cederam. Eu estava de joelhos antes de perceber que tinha caído. O betão frio e implacável debaixo de mim. As minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia controlá-las. Era isso. Era assim que eu morria. De joelhos num armazém, implorando a um homem que já tinha decidido que eu era descartável. Por favor, a palavra saiu de mim. Por favor, eu tenho uma avó. Ela está doente, ela precisa de mim. Por favor, farei qualquer coisa. Vou deixar Chicago. Nunca mais traduzirei. Vou desaparecer, por favor. Verse olhou para mim com algo parecido com pena, o que era pior do que ódio. Pelo menos o ódio significava que eu era importante o suficiente para que ele sentisse algo por mim. Acredito que sim, disse ele. Infelizmente, sabes demais e não posso arriscar. A porta do armazém abriu-se. Passos pesados ecoaram pelo betão, vários pares. A expressão de Versani mudou de um controlo calmo para uma irritação cuidadosamente mascarada. Virei a cabeça, desesperado, para ver quem estava a interromper a minha execução. Homens em fatos escuros entraram pela porta principal, movendo-se com o tipo de confiança que vem de possuir qualquer sala em que entram. 6 deles? Não, 7. Eles se espalharam em uma formação aberta, e no centro caminhava um homem que fazia todos os outros parecerem sombras. Ele era alto, talvez os nele de 88 ou 1,90, com cabelos pretos e um rosto que parecia ter saído de moedas romanas. Queixo afilado, maçãs do rosto salientes, olhos tão escuros que pareciam pretos sob aquela luz. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu carro e movia-se como se a violência fosse algo que guardava no bolso por conveniência. Versani. A sua voz ressoou pelo armazém, profunda e controlada. Não sabia que iria usar a zona neutra esta noite. Tavernui. O tom de Virginie tornou-se cuidadosamente neutro. Este é um assunto privado. A sua reunião só é às 23h30. São 11h20. O homem chamado Tavernui olhou para um relógio caro no pulso. E eu prefiro chegar cedo, avaliar a situação. O seu olhar percorreu o armazém e pousou em mim. Eu ainda estava de joelhos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sangue no meu lábio devido ao tapa de Versani. Eu devia parecer patética, destruída, exatamente como alguém que estava implorando pela sua vida, porque era isso que eu estava fazendo. Algo mudou na expressão de Tavernucci. Foi sutil, apenas um aperto ao redor dos olhos, mas eu senti como se fosse algo físico. O seu olhar fixou-se em mim com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar-se. O que é isto? Perguntou ele baixinho. Assunto interno, disse Vani. Nada que lhe diga respeito. Tudo o que acontece em território neutro diz respeito a todas as famílias presentes. Tao Shui ainda não tinha desviado o olhar de mim. Quem é ela? Uma tradutora que fez más escolhas. Ela trabalha para o governo. Vertani hesitou. Freelancer. Ela traduziu algo sensível. E você a trouxe aqui para terreno neutro para executá-la. Taverne finalmente desviou o olhar de mim e fixou-o em Versani sem consultar as famílias que compartilham este espaço. Eu não pensei. Não, você não pensou. A voz de Taverne baixou para algo perigoso. Este território é neutro por acordo. Nenhum sangue é derramado sem consentimento unânime. Essas são as regras que todos juramos cumprir. Ela é uma ameaça às minhas operações, disse Vani, deixando cair a sua máscara agradável. Tenho o direito de proteger os meus interesses. Então leva-a para outro lugar. Taverne apontou para o armazém ao redor deles. Este lugar é solo sagrado. Tu violas isso. Tu violas o tratado. Ela vale a pena começar uma guerra? Eu não conseguia respirar. Eles estavam a falar de mim como se eu fosse uma peça de xadrez. Mas pelo menos estavam a conversar. Cada segundo de conversa era um segundo em que eu não estava morta. Fanny cerrou os dentes. Você vai mesmo defender uma tradutora qualquer? Estou a defender as regras.
Taverne aproximou-se de onde eu estava ajoelhada no chão. Cada passo era medido, controlado. Quando chegou perto de mim, parou. Olhe para mim. Olhei para cima. Percebi que os olhos dele não eram pretos. Eram castanhos escuros, tão profundos que refletiam a luz como uísque e cristal. Qual é o teu nome? Ele perguntou. Amanda. Amanda Morgan. A minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Quantos anos tens, Amanda Morgan? 29. Algo passou pelo seu rosto novamente. Dor, talvez, ou memória. Ele esticou o braço e agarrou algo em volta do pescoço. Uma corrente de ouro que eu não tinha notado antes, com um pingente pendurado nela. Ele puxou-a por cima da cabeça num movimento suave. Esta mulher está sob a proteção de Tavernucciuti, disse ele e colocou a corrente à volta do meu pescoço. O metal estava quente devido ao contato com a pele dele. Olhei para o pingente que repousava no meu peito. Um desenho intrincado, antigo e claramente valioso, algum tipo de brasão de família. O que estás a fazer? Perguntou Vani. Ela é minha noiva. Taverne disse isso como se estivesse a comentar o tempo. Calmo, seguro, absoluto. A partir deste momento, ela é da família. Se a tocar, toca em mim. Se a matar, começa uma guerra. Por isso vou perguntar novamente, Sérgio. Ela vale a pena? O armazém ficou em silêncio total. Eu não conseguia processar o que estava a acontecer. Noiva. Eu nunca tinha visto este homem na minha vida. Mas o pingente no meu pescoço parecia pesado, significativo. E a forma como os homens de Versani ficaram rígidos disse-me que não era um blefe. Não podes fazer isto, disse Versi, mas a sua voz não tinha convicção. Acabei de fazer. Taverne estendeu a mão para mim. Levanta-te, Amanda. Olhei para a sua mão. Dedos fortes, algumas cicatrizes antigas nos nós dos dedos. Este era um homem que tinha cometido violência com as próprias mãos e voltaria a fazê-lo. Mas, naquele momento, aquelas mãos estavam a oferecer-me vida. Eu segurei a mão dele. Ele puxou-me para cima sem esforço, segurando-me quando as minhas pernas ameaçaram ceder novamente. De perto, ele cheirava a cedro e algo mais sombrio. Colônia cara e perigo. Isto não acabou, disse Virginie. Acabou por hoje. Tavernui manteve-se posicionado entre mim e os homens de Vani. Ainda temos assuntos a discutir. Os meus assuntos às 11h30. Pode ser profissional? Ou devo dizer ao conselho que é instável demais para manter acordos? O rosto de Virginie passou por vários tons de vermelho antes de se estabelecer em uma fúria controlada. Vamos conversar. 30 minutos. Ótimo. A mão de Taverne pousou na minha lombar, possessiva e protetora ao mesmo tempo. Senhores, ele me guiou até a saída, onde seus homens esperavam. Eu me movia mecanicamente, meu cérebro incapaz de acompanhar meu corpo. O pingente balançava contra o meu peito a cada passo. Uma lembrança física de que minha vida havia mudado de maneiras que eu não conseguia compreender. Um dos homens de Tavernui abriu a porta traseira de um elegante SUV preto. Taverne me ajudou a entrar e então se sentou ao meu lado. A porta se fechou, selando-nos na escuridão com cheiro de couro. Dirija, disse ele ao homem ao volante. Quando nos afastamos do armazém, finalmente encontrei a minha voz. Por que me salvou? Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para as luzes de Chicago que passavam. Você lembrou-me alguém, disse ele finalmente. Alguém que eu não consegui salvar antes. A sua mão moveu-se para a orelha, tocando a borda de uma cicatriz que eu tinha notado anteriormente. Quando ele olhou para mim novamente, seus olhos continham algo que eu reconheci porque via no meu espelho todos os dias. Tristeza. Qual é o seu nome? Perguntei. Daniel Tavernui. Ele disse isso como se eu devesse saber quem ele era. E talvez eu devesse, mas passei a minha vida traduzindo as palavras de outras pessoas, não aprendendo sobre os participantes do submundo de Chicago. E você, Amanda Morgan, acabou de se tornar a coisa mais complicada da minha vida. Toquei no pingente no meu pescoço. Não entendo o que acabou de acontecer. Você vai entender. O seu olhar fixou-se no meu. Amanhã de manhã, todas as famílias de Chicago saberão que você está sob a minha proteção. Isso vem com regras. Segurança, mas também restrições. A sua vida como você a conhecia acabou. Não tenho escolha. Fizeste a tua escolha quando pegaste na minha mão. A voz dele não era cruel, apenas honesta. Agora tens de viver com as consequências. Nós dois temos. O SUV entrou na autoestrada.
levando-me para longe do meu apartamento, da minha vida, da minha liberdade, levando-me para algo que eu não sabia nomear e não queria. Mas eu estava viva, e naquele momento, isso era o suficiente. A cidade passava embaçada pelas janelas escurecidas, as luzes da rua pintando listras douradas no rosto de Daniel Taverny. Eu estava sentada rígida no banco de couro, as mãos cerradas no colo, o pingente de ouro pesado contra o meu peito. Cada respiração parecia roubada, temporária, como se a qualquer momento alguém fosse perceber o erro e vir cobrar o que lhe era devido. A minha morte. Para onde estamos a ir? A minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos. Pequena, quebradiça, para algum lugar seguro. Daniel não olhou para mim. A sua atenção estava fixa em algo fora da janela. Ou talvez em nada. A minha casa. Está protegida. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Ele finalmente se virou. Aqueles olhos escuros me avaliando de uma forma que fez minha pele arrepiar. Não exatamente ameaçador, mas como se ele estivesse fazendo um inventário de algo que acabara de adquirir e não soubesse o que fazer com isso. O noivado não é real, Amanda, mas precisa parecer real, convincentemente real, por pelo menos 6 meses. 6 meses. Metade do meu ano de vida simplesmente se foi, entregue a um estranho porque a alternativa era uma bala. O que isso significa? Perguntei. Parecer real significa que você vai morar na minha casa. Você vai aparecer comigo em público. Você vai usar os símbolos da minha família. A mão dele apontou vagamente para o pingente. Para todos fora deste veículo. És a minha futura esposa. É a única coisa que te mantém viva neste momento. O SUV virou para uma estrada privada que eu não reconhecia. Árvores alinhavam-se dos dois lados, os seus ramos criando um dossel que bloqueava o céu de Chicago. Estávamos a sair da cidade, indo para um lugar mais isolado. O meu pulso acelerou novamente. E se eu recusar, Virginie mata-te em 24 horas. O tom de Daniel não continha julgamento, apenas factos. Ele não vai esquecer. Homens como ele não esquecem. A única razão pela qual ele saiu daquele armazém sem colocar uma bala no teu crânio é porque matar-te agora significaria guerra com a minha família. Mas no momento em que não estiveres mais sob a minha proteção, ele fez um gesto como se a fumaça se dissipasse. Tu desapareces. Encostei as costas no banco, tentando encontrar algo sólido para me apoiar. Isto não podia ser real. 6 horas atrás, eu estava a traduzir documentos no meu apartamento, preocupada com as contas médicas da minha avó e se tinha me lembrado de comprar café. Agora, eu estava noiva de um chefe da máfia, cujo nome eu apenas há 20 minutos. Eu tenho uma vida, eu disse. Um emprego. Minha avó precisa de mim. Não posso simplesmente desaparecer. Você não vai desaparecer. Você vai continuar trabalhando. A expressão de Daniel suavizou-se ligeiramente. Não sou um diretor de prisão, Amanda. Estou oferecendo proteção. Isso requer certas restrições, mas você terá liberdade dentro delas. O SUV diminuiu a velocidade, aproximando-se de um enorme portão de ferro entre pilares de pedra. Um guarda saiu de uma cabine, viu o nosso veículo e imediatamente acionou a abertura dos portões. Passamos por algo que só poderia ser descrito como uma propriedade. A casa principal erguia-se à frente, com linhas modernas e iluminação estratégica que a faziam parecer algo saído de uma revista de arquitetura. Vidro, pedra e poder. Era aqui que ele vivia. Era aqui que eu iria viver agora. O veículo parou numa entrada circular. A porta de Daniel abriu-se primeiro. Um dos seus homens, eu nem tinha percebido quantos estavam na comitiva lá atrás de nós, estava de pé, pronto. Daniel saiu e ofereceu a mão para me ajudar. Ignorei e saí sozinha. As minhas pernas tremiam, mas aguentaram. Teimosa, observou ele. Isso vai salvar a tua vida ou acabar com ela? Um homem saiu da entrada da casa, talvez uma década mais velho que Daniel, com fios prateados entre os cabelos escuros. Ele movia-se com a mesma eficiência controlada que todos os outros na órbita de Daniel. Talvez um ex-militar, ou apenas alguém que tinha sobrevivido tempo suficiente neste mundo para saber como se comportar. Franco, disse Daniel, a título de apresentação. O meu segundo. Ele irá mostrar-lhe o seu quarto. Quarto. Abracei-me, subitamente consciente de que ainda estava a usar as roupas que tinha vestido naquela manhã. Calças de ganga e uma camisola verde que agora pareciam erradas, contaminadas por tudo o que tinha acontecido.
Não tenho nada. Nenhuma roupa. Não. Nós tratamos disso. Daniel interrompeu-me, sem maldade. Amanhã, esta noite, precisa de descansar. Descansar? Como se eu pudesse dormir depois disto. Franco inclinou a cabeça na minha direção. Um gesto de respeito que parecia estranho vindo de um homem que provavelmente matava pessoas para ganhar a vida. Por aqui, menina Morgan. Seguiu para dentro, demasiado entorpecida para fazer outra coisa. O interior combinava com a estética do exterior. Caro, minimalista, cuidadosamente decorado. Obras de arte originais nas paredes, móveis que pareciam custar mais do que o meu salário anual. Mas havia algo mais também. Algo que eu não esperava. Livros. Livros de verdade alinhados em prateleiras embutidas. Lombadas gastas, sugerindo que tinham sido lidos e não apenas expostos. Franco levou-me por uma escada curva até o segundo andar, depois por um corredor até uma porta perto do fim. Ele abriu-a, revelando uma suíte maior do que todo o meu apartamento. Paredes de cor creme, uma cama enorme com lençóis cinzentos, janelas do chão ao teto com vista para um terreno que eu não conseguia ver completamente na escuridão. As casas de banho ficam ali. Franco apontou para uma porta à esquerda. Tudo o que precisas deve estar abastecido. Se não estiver, há um telefone na mesinha de cabeceira. Carrega no 3. Alguém virá. Alguém. Não ele. Não o Daniel. Apenas alguém. Obrigada. Eu consegui. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta fechou com um clique suave que de alguma forma parecia definitivo. Fiquei parada no meio da sala, incapaz de me mover. O meu reflexo me encarava do outro lado do espelho. Uma mulher de 29 anos com olhos assustados e sangue no lábio devido ao tapa de Versani. O pingente pendia do meu pescoço como um laço de ouro. Toquei-o, o metal ainda estava quente. Isto era real. Isto estava a acontecer. Era impossível dormir. Deitei-me em cima dos cobertores, completamente vestida, observando o ventilador de teto girar em círculos preguiçosos. A minha mente não parava de correr. O que aconteceria ao meu apartamento, à minha avó no lar? Ainda me deixariam visitá-la? E ao meu trabalho para o FBI? Deus, o agente Morrison iria enlouquecer quando eu não aparecesse com a tradução, aparecesse com aquela tradução. O amanhecer invadiu gradualmente as janelas, transformando o céu de preto para cinzento e depois para dourado pálido. Observei toda a transformação, sem dormir e vazio. Alguém bateu à porta por volta das 8 horas. Sentei-me com o corpo a protestar a cada movimento. Entre. Daniel entrou carregando uma bandeja. Pelo cheiro era café, frutas, torradas. Ele trocou o fato da noite anterior por calças escuras e uma camisa cinza escura, com as mangas enroladas até os cotovelos. Sem a armadura formal, ele parecia mais jovem. 34 anos. Lembrei-me dele a dizer, apenas 5 anos mais velho do que eu. Mas o peso nos seus olhos sugeria uma vida muito mais longa. Não dormiste, observou ele, colocando a bandeja sobre uma mesa perto das janelas. Observador. A sua boca curvou-se quase num sorriso. Precisamos de conversar a sério. Mas primeiro precisas de comer. Não tenho fome. Não me importo. Ele serviu café numa chávena, acrescentou açúcar sem perguntar se eu queria. Senta-te. Algo no seu tom deixou claro que não era um pedido. Sentei-me. Ele entregou-me o café e eu envolvi as mãos na cerâmica quente, grata por ter algo em que me apoiar. Daniel sentou-se na cadeira à minha frente. Os seus movimentos eram deliberados. Sérgio Virgini tem expandido o seu território agressivamente nos últimos 8 meses. Ele está a tentar assumir o controle dos portos, das rotas de tráfico, de tudo o que gera um fluxo de caixa significativo. Tu traduziste comunicações interceptadas que documentam as suas operações. Isso faz de ti um risco que ele não pode se dar ao luxo de deixar vivo. O FBI, comecei, não pode te proteger. Daniel inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. Tu és uma contratada freelance, Amanda, não uma funcionária federal. Isso significa que não tem direito a programas de proteção oficiais. E mesmo que tivesse, Versani tem um juiz federal no bolso. Talvez mais do que um. A proteção de testemunhas colocá-la-ia no sistema. E o sistema tem fugas. Seria encontrada num mês. A minha chávena de café tremia nas minhas mãos. Então, devo apenas esconder-me aqui?
Brincar às casinhas contigo por 6 meses, enquanto todos esquecem que eu existo? Ninguém vai esquecer que tu existes. Essa é a questão. Ele passou a mão pelo cabelo escuro, um gesto que parecia inconsciente, cansado. O anúncio do noivado se espalhará por todas as famílias de Chicago até o meio-dia de hoje. Tu estarás visível, protegida, intocável. Isso dá-nos tempo para descobrir toda a operação de Vertani e encerrá-la adequadamente. Por quê? Olhei nos seus olhos, exigindo honestidade. Por que te importas? Disseste que eu te lembrava alguém, mas isso não é suficiente. As pessoas não arriscam uma guerra por estranhos só por causa de uma memória. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Então, levantou-se e foi até a janela, de costas para mim. Enquanto fingias dormir, pedi ao Franco para trazer os teus arquivos. Histórico, histórico, profissional, tudo. Meu estômago revirou. Isso é uma invasão de 7 anos atrás. Tu traduziste para um julgamento federal. Estados Unidos contra Anthony Tavernui. Ele se virou para mim. Meu pai! A chávena de café quase escorregou das minhas mãos. Não me lembro. Tu não te lembras. Havia vários tradutores ao longo do caso. Você só trabalhou em 2 dias de depoimentos de testemunhas italianas. Mas eu li as transcrições depois. A expressão dele era indecifrável. O seu trabalho foi impecável, imparcial. Você não embelezou nem suavizou nada. Apenas traduziu exatamente o que foi dito. Essa integridade ajudou no caso do meu pai, quando outros tradutores foram menos profissionais. Procurei na minha memória, tentando lembrar detalhes de 7 anos atrás. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de sair da faculdade e estava desesperada por qualquer trabalho que pagasse. O julgamento foi uma das minhas primeiras grandes atribuições. O seu pai, o que aconteceu com ele? Pena perpétua, prisão federal na Pensilvânia. Daniel cerrou os dentes. Ele morreu lá há 3 anos. Ataque cardíaco. Tinha 58 anos. Sinto muito. Não, não precisa. Ele sabia dos riscos. Ele voltou para onde eu estava sentada, agachando-se para ficarmos na mesma altura. Mas aquele julgamento me ensinou algo sobre você, Amanda Morgan. Você tem integridade. Você não mente, mesmo quando seria mais fácil. E ontem à noite, quando eu a vi de joelhos implorando pela sua vida, você me lembrou outra pessoa. Quem? Minha irmã. Lucia. O nome saiu áspero, doloroso. Ela tinha 19 anos quando morreu. Há 5 anos. Lugar errado, hora errada. Apanhada no fogo cruzado entre a minha família e os russos. A mão dele moveu-se para a orelha, tocando na cicatriz que eu tinha notado. Fiquei assim ao tentar alcançá-la. Não importava. Ela já tinha partido. A dor estava estampada no seu rosto, gravada nas rugas ao redor dos olhos. Reconhecia porque a vi nos espelhos depois que meus pais morreram. O tipo de perda que não cicatriza, apenas forma uma crosta e dói para sempre. Não pude salvá-la. Ele continuou baixinho. Mas posso salvar você. E quando percebi que você era o tradutor que ajudou meu pai, senti que era o destino. Concluí o pensamento que ele não conseguiu. Não acredito no destino, mas acredito em dívidas. Ele levantou-se oferecendo-me a mão novamente. Ajudaste a minha família uma vez, mesmo sem saber. Agora estou a ajudar-te. Esse é o acordo. Desta vez, aceitei a sua mão e deixei-o puxar-me para me levantar. Estávamos tão próximos que eu podia sentir o cheiro de cedro e fumo nele novamente. Vê a barba por fazer ao longo do queixo dele? Ele não se tinha dado ao trabalho de fazer a barba. 6 meses, eu disse. E então eu recebo a minha vida de volta. 6 meses, ele concordou. Mas há regras. Não sai da propriedade sem segurança. Não contactas ninguém da tua vida antiga sem me avisar primeiro. E nunca, em hipótese alguma, mentes para mim. A integridade é recíproca. Quero continuar a trabalhar. Trabalho de tradução. Concordo. Mas apenas documentos que eu aprovar. Nada que tenha a ver com investigações ativas contra a minha família. Isso doeu. Não vou comprometer a minha ética por ti. Não estou a pedir isso. A mão dele ainda segurava a minha, quente e firme. Estou a pedir que fiques viva o tempo suficiente para eu terminar esta guerra sem mais vítimas. Consegues fazer isso? Conseguiria viver nesta gaiola dourada com um homem que me salvou por razões que misturavam dor, culpa e dívida em algo que eu não compreendia? Fingir estar noiva de alguém que conhecia há menos de 12 horas.
Abandonar a minha liberdade para preservar a minha vida. Lá fora, o sol já tinha nascido completamente, pintando o terreno com uma luz dourada. Em algum lugar da cidade, a minha avó estava a acordar no lar, perguntando-se por que é que eu não tinha ligado. Em algum lugar, o agente Morrison provavelmente estava a tentar contactar-me por causa daquela tradução inacabada. Em algum lugar, a minha vida real continuava sem mim. Mas eu não estava lá. Eu estava aqui, e esse era o preço de permanecer viva. Sim, finalmente disse. Eu posso fazer isso. Daniel soltou a minha mão e enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de veludo. Ele abriu-a para revelar um anel, de ouro antigo com um design intrincado, claramente antigo e valioso. O mesmo brasão do pingente, reproduzido em miniatura. Para as aparências, disse ele, tirando o anel da caixa. O pingente era temporário. Isso torna oficial aos olhos de todos que importam. Ele pegou na minha mão esquerda, com um toque surpreendentemente gentil, e deslizou o anel no meu quarto dedo. Encaixou-se perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim, o que era impossível, mas parecia verdadeiro de qualquer maneira. Bem-vinda à família Taverne, Amanda Morgan. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Tente não ser morta. 2 semanas passaram num ritmo estranho que eu não conseguia definir. Os dias se confundiam dentro da propriedade de Daniel. Cada um medido por pequenos rituais que se tornaram familiares muito rapidamente. Café da manhã sozinha na cozinha. Horas traduzindo documentos que Daniel deixava para mim. Registros financeiros. Contratos comerciais legítimos. Nada que tocasse o lado criminoso do seu mundo. Almoço trazido por funcionários cujos nomes eu aprendi aos poucos. Camila, Franco, Roberto. Moviam-se pela casa como fantasmas. Presentes, mas nunca intrusivos. O próprio Daniel era uma história diferente. Nos primeiros 5 dias, mal o vi. Ele saía antes de eu acordar e regressava muito depois de eu me retirar para o meu quarto. A sua ausência era quase pior do que a sua presença teria sido. Dava-me demasiado tempo para pensar no que me tinha tornado. Uma prisioneira fingindo ser uma princesa. Uma mulher usando o anel de outra mulher, desempenhando um papel numa produção que eu não entendia. No 6º dia, ele apareceu no jantar. Eu estava a comer sozinha na sala de jantar formal, algo a que já me tinha habituado. A mesa acomodava facilmente 20 pessoas, e eu sempre escolhia a mesma cadeira perto das janelas, de onde podia observar os jardins. Naquela noite eu estava a meio da massa, quando a porta se abriu e Daniel entrou, ainda vestindo o fato de qualquer negócio que o tivesse ocupado o dia todo. Importas-te que me junte a ti? Perguntou ele, embora já estivesse a puxar a cadeira à minha frente. É a tua casa. É a tua casa também, por enquanto. Ele afrouxou a gravata, um gesto que o fez parecer mais humano e menos como a estátua de mármore em que eu o tinha transformado durante os nossos dias separados. Como estás a te adaptar? Estou vivo. Isso é mais do que eu esperava há 2 semanas. Algo brilhou na sua expressão. Não era bem um sorriso, mas quase. Uma barra baixa, uma barra realista. Larguei o garfo e observei-o atentamente pela primeira vez em dias. Ele parecia cansado. Rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Ou talvez eu simplesmente não tivesse notado. Onde estiveste, a lidar com as consequências do nosso noivado? Ele serviu-se de vinho da garrafa sobre a mesa. Versani não está satisfeito, nem várias outras famílias que acham que tomei uma decisão sem consultá-las. Política. Devo pedir desculpas por não ter morrido convenientemente? Não. Ele encontrou o meu olhar por cima da borda do copo. Deves permanecer viva. É a única tarefa que tens agora. O peso do seu olhar fez algo torcer no meu peito. Não era exatamente medo. Era outra coisa que eu não queria examinar muito de perto. Comemos em silêncio por um tempo. Um silêncio que não era totalmente desconfortável. Quando eu estendi a mão para pegar mais vinho, as nossas mãos se tocaram. O contato durou talvez meio segundo, mas eu o senti como eletricidade. Amanhã, disse Daniel, afastando-se. Precisamos conversar sobre aparições públicas. O noivado precisa de ser visível, convincente. Convincente o suficiente para que ninguém o questione. Os seus olhos fixaram os meus. Há um evento de caridade na sexta-feira à noite. Leilão de arte para o hospital infantil, alta sociedade, dinheiro antigo e metade da família em Chicago. Vamos anunciar o noivado formalmente.
O meu estômago revirou-se. Isso é daqui a 5 dias? Sim. Não tenho nada para vestir para um evento desses. Já está resolvido. O estilista virá amanhã para fazer as provas. Ele recostou-se na cadeira, olhando para mim com aquele olhar avaliador que eu estava começando a reconhecer. Você precisará estar à vontade comigo. Contato visual intenso. O tipo de comportamento que sugere que estamos realmente apaixonados. Não estamos. Eu sei, mas eles não podem saber. Ele levantou-se, recolhendo o prato. Descanse um pouco, Amanda. Sexta-feira vai ser uma noite longa. Os 3 dias seguintes passaram numa agitação de preparativos que eu não tinha pedido. O estilista chegou com amostras em cores que eu nunca teria escolhido para mim. Borgonha rico, esmeralda profundo, azul meia-noite. Continuei a apontar para as opções cinzentas, as escolhas seguras, até que Daniel interveio. O verde, disse ele, parado na porta do meu quarto enquanto eu experimentava as opções. Esse era a seda esmeralda que se moldava ao meu corpo de uma forma que me fazia sentir exposta e poderosa ao mesmo tempo. O decote era mais profundo do que eu gostaria, e o tecido refletia a luz como água. É demais, protestei. É perfeito. A voz dele ficou áspera. Confie em mim. Confiei. O que era um problema à sua maneira. Na quinta-feira à noite, Daniel encontrou-me na biblioteca, uma sala que eu tinha reivindicado como meu refúgio durante as longas horas sozinha. Livros do chão ao teto, cadeiras confortáveis, janelas com vista para os jardins. Eu estava enrolada a ler quando ele apareceu. Precisamos de praticar, anunciou ele. Praticar o quê? Dançar. Ele estendeu a mão. O evento terá música. As pessoas vão esperar que dancemos juntos. E tu estás a olhar para mim como se eu fosse um estranho. Tu és uma estranha. Para todos os outros, sou teu noivo. Age como tal. Não havia crueldade no seu tom, apenas um facto. Vamos, levanta-te. Peguei na sua mão porque não tinha escolha. Ele puxou-me para o centro da sala, uma mão pousada na minha cintura, a outra segurando a minha. A posição era formal, apropriada, mas parecia a coisa mais íntima que já tinha acontecido entre nós. Sabes dançar valsa? Perguntou ele. Nem um pouco. Então segue os meus passos. Ele começou a dançar e eu tropecei ao tentar acompanhá-lo. Relaxa, estás rígida. Estou a ser segurada por um homem que poderia matar-me com as próprias mãos. Relaxar não está exatamente nos planos. A sua boca curvou-se, quase num sorriso. Não vou matar-te, Amanda, mas posso pisar o teu pé se não relaxares. Algo sobre o absurdo do momento, estar numa biblioteca a aprender a dançar valsa com um chefe da máfia, fez-me rir. Na verdade, rir pela primeira vez desde que este pesadelo começou. O som surpreendeu-nos aos dois. Pronto, murmurou Daniel. Assim está melhor. Agora move-te comigo. Sinta o ritmo. Dançamos durante o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 20 minutos. Aos poucos, o meu corpo aprendeu a antecipar os seus movimentos. Quando ele se virou, eu virei-me. Quando ele dava um passo à frente, eu dava um passo para trás. A nossa respiração sincronizou-se. Os nossos corpos encontraram uma harmonia que não deveria existir. Quando a música invisível parou, estávamos muito próximos. As mãos dele ainda na minha cintura, as minhas ainda nos ombros dele. Eu podia sentir o batimento cardíaco dele através do tecido fino da camisa, forte e constante. Amanda, ele disse baixinho. Eu olhei para cima. Os seus olhos escuros estavam focados na minha boca. E eu sabia o que estava prestes a acontecer uma fração de segundo antes de acontecer. Ele inclinou-se lentamente, dando-me tempo para me afastar, para parar isto antes que se tornasse algo que não poderíamos desfazer. Eu não me movi. Os seus lábios estavam a um suspiro dos meus quando ele parou, recuou, soltou-me completamente e afastou-se como se eu o tivesse queimado. Já praticamos o suficiente por hoje. A sua voz estava cuidadosamente controlada, sem revelar nada. Amanhã você vai se sair bem. Ele saiu antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha na biblioteca com o coração acelerado e a pele ainda quente onde ele me tocara. A sexta-feira chegou rápido demais. O vestido servia perfeitamente. Cabeleireiros e maquilhadores apareceram para me transformar em alguém que eu mal reconhecia no espelho. Sofisticada, elegante, cara. O anel no meu dedo refletia a luz enquanto eu me virava, examinando-me de todos os ângulos.
Eu parecia pertencer ao mundo de Daniel. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia que estava a vestir uma armadura. O evento de caridade foi realizado no Chicago Art Institute, um local que eu tinha visitado exatamente uma vez numa excursão do ensino secundário. Agora, cheguei na parte de trás do SUV de Daniel, ladeada por seguranças, vestindo seda de grife e diamantes suficientes para financiar os cuidados da minha avó por uma década. Daniel pegou minha mão quando saímos do veículo, seu aperto era caloroso e firme. Lembre-se, ele murmurou no meu ouvido. Estamos apaixonados, desesperadamente, inconvenientemente apaixonados. Acredite nisso. Como? Observe-me. Seu braço deslizou pela minha cintura, puxando-me contra o seu lado. E segue o meu exemplo. Entramos por uma entrada lateral reservada para grandes doadores, o que aparentemente o Daniel era. O espaço da galeria estava transformado. Luz de velas e champanhe, obras de arte nas paredes que valiam mais do que a maioria das pessoas ganhava numa vida inteira. E para onde quer que olhasse, pessoas com roupas que custavam o que eu ganhava em 6 meses. Daniel Taverne, uma mulher mais velha vestida de vermelho, aproximou-se imediatamente, os seus olhos perspicazes avaliando-me com a precisão de um joalheiro examinando um diamante. Ouvi rumores, mas não acreditei neles. Você está noiva, Amanda Morgan. A mão de Daniel apertou a minha cintura. Minha noiva, Amanda, esta é a senhora Helena Prescott. Ela dirige o conselho do hospital. Estendi a mão e ela a apertou, com uma força surpreendente. Como vocês dois se conheceram? Negócios, disse Daniel suavemente. Ela estava a traduzir documentos para um conhecido mútuo. Olhei para ela e soube que estava em apuros. A mentira saiu da boca dele como mel. Eu me forcei a sorrir, a me inclinar ligeiramente para ele, como uma mulher que realmente queria estar ali. Que romântico, disse a senhora Prescott. Embora seu tom sugerisse que ela não achava nada romântico nisso, tenho certeza de que veremos mais de você, senhorita Morgan. Ela se afastou e eu expirei. Você se saiu bem, murmurou Daniel. Eu me senti como se estivesse sendo examinada em busca de falhas. Você estava. Bem-vinda ao meu mundo. A noite avançou em ondas de apresentações e conversas cuidadosas. Daniel nunca saiu do meu lado. A sua presença era protetora e possessiva. Cada toque era deliberado. Uma mão na parte inferior das minhas costas, dedos a roçar os meus, o ombro dele contra o meu quando ficávamos próximos. Para quem observava, éramos um casal completamente absorvido um pelo outro. E em algum momento da performance, deixou de parecer totalmente uma atuação. Quando a música começou, Daniel levou-me para a pista. A valsa que tínhamos praticado voltou-me naturalmente, a memória muscular assumindo o controlo onde a ansiedade tentava paralisar-me. Vês, disse ele enquanto nos movíamos juntos. Tens um talento natural. Tenho um bom professor. A sua mão flexionou-se contra a minha cintura. Amanda. Daniel Tavernui. A voz cortou a música, nítida e fria. Parabéns pelo vosso noivado. Paramos de dançar. Viremo-nos. Sérgio Vani estava na beira da pista, perfeitamente vestido com um fato azul marinho, sua expressão agradável de uma forma que me deu arrepios. Sérgio. O tom de Daniel baixou vários graus. Não esperava vê-lo aqui. Eu apoio causas infantis. Certamente você não me critica por isso. Seus olhos se voltaram para mim, senhorita Morgan. Você está ótima, muito melhor do que da última vez que a vi, quando eu estava de joelhos implorando pela minha vida. Obrigada. Eu consegui, minha voz mais firme do que eu me sentia. É notável, realmente, continuou Vani, como as situações podem mudar rapidamente. Num momento você é ninguém, no outro está noiva de um dos homens mais influentes de Chicago. Ele sorriu, mostrando todos os dentes. Espero que esteja a gostar das suas novas circunstâncias. Enquanto durarem, Daniel colocou-se entre nós, bloqueando a minha visão de Virginie. Cuidado, Sérgio. Ameaças em eventos de caridade são de mau gosto. Isso foi uma ameaça? Virginie levantou as mãos em falsa inocência. Eu estava apenas a comentar sobre a natureza temporária dos noivados. Há tantos rompimentos hoje em dia. É realmente trágico. Este não vai acabar. A voz de Daniel transmitia absoluta certeza. A Amanda agora é da família, e nós protegemos a nossa família. Sugiro que se lembre disso. Eles olharam um para o outro.
Dois predadores avaliando o território. Então Vânia acenou com a cabeça uma vez e se afastou, desaparecendo na multidão. Eu não percebi que estava a aprender a respiração até que Daniel se virou para mim. Está bem? Não. As minhas mãos tremiam. Ele estava a ameaçar-me. Numa sala cheia de pessoas, ele estava a testar os limites. O maxilar de Daniel estava tenso, a ver até onde ele podia ir antes que eu quebrasse a peça. Vamos, estamos a sair. Ele guiou-me pela multidão com foco determinado, ignorando as tentativas de nos parar para conversar. O SUV estava à espera lá fora, com o motor já ligado. Entramos e no momento em que a porta se fechou, pude respirar novamente. Desculpa, disse Daniel enquanto arrancávamos. Eu devia ter previsto que ele estaria lá. Não é culpa tua. Torci o anel no meu dedo. O metal de repente parecia apertado demais. Ele vai acabar por me matar, não é? Não. A mão de Daniel cobriu a minha, parando o movimento ansioso. Não vou deixar isso acontecer. Não podes vigiar-me a cada segundo. Na verdade, posso. O seu polegar traçou a borda da minha mão, um gesto que parecia inconsciente, natural. E vou fazer isso pelo tempo que for preciso para acabar com isto. O interior do SUV, de repente, pareceu menor. O espaço entre nós estava carregado com algo que eu não sabia como nomear. A mão dele ainda estava sobre a minha. O meu coração estava acelerado novamente, mas não por medo. Daniel, comecei, sem saber como terminar. Ele olhou para mim. Olhou de verdade. E eu vi isso refletido na sua expressão. O que quer que estivesse a surgir entre nós, ele também sentia. O reconhecimento nos seus olhos era inconfundível e assustador. Devemos levá-la para casa, disse ele, retirando a mão, criando distância novamente. Amanhã, discutiremos os próximos passos, mas esta noite está segura. Eu queria dizer-lhe que a segurança já não era o que me assustava. Que o verdadeiro perigo era a forma como o meu pulso acelerava quando ele me tocava. A forma como eu tinha começado a ansiar pelos nossos jantares juntos, a forma como a ausência dele me deixava incompleta. Mas não disse nada, apenas acenei com a cabeça e observei as luzes de Chicago a passarem rapidamente pela janela, levando-nos de volta à propriedade onde eu era prisioneira e protegida, onde estava a apaixonar-me pelo homem que me tinha salvado. E isso era mais perigoso do que qualquer ameaça que Verse pudesse fazer. Na manhã seguinte ao evento de caridade, Daniel encontrou-me na biblioteca a traduzir contratos para um dos seus negócios legítimos. Ele trazia um portátil e uma pendrive, com uma expressão mais séria do que o habitual. Preciso da tua ajuda, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Ajuda de verdade, não apenas a fachada que temos mantido. Fechei o meu portátil. Que tipo de ajuda? Tradução. Ele ligou a pendrive ao computador e virou o ecrã na minha direção. Comunicações interceptadas entre Versani e os seus contactos russos. Preciso de saber o que eles estão a planear. O texto no ecrã era uma mistura de italiano e russo codificado que não faria sentido para a maioria das pessoas. Mas eu passei anos a aprender a ler nas entrelinhas das comunicações criminosas. Esta é uma informação perigosa, disse lentamente. Se alguém descobrir que traduzi isto, não saberão. Isto fica entre nós. Ele recostou-se estudando-me. Eu não pediria se não fosse crucial. Versani está a planear algo maior do que apenas expansão territorial. Preciso saber o que é. Olhei para o ecrã, depois para ele. Para o homem que salvou a minha vida e me deu uma gaiola dourada para viver. Tudo bem, mas trabalho melhor à noite. Menos distrações esta noite, então, meu escritório. Às 22 daquela noite, encontrei-me no escritório particular de Daniel pela primeira vez. Não era nada como eu esperava. Livros por toda parte, textos de arquitetura, poesia italiana, literatura clássica. Um piano de cauda estava no canto, partituras espalhadas por toda a sua superfície. Este não era o escritório de um simples criminoso. Era o espaço de alguém com uma profundidade que eu não esperava. Toca, perguntei, tocando suavemente as teclas do piano. A minha mãe insistiu. O Daniel apareceu ao meu lado com duas chávenas de café. Ela dizia que um homem que não era capaz de criar beleza não tinha o direito de julgá-la. Era uma mulher inteligente. Ele pousou o café. Morreu quando eu tinha 16 anos. Cancro. Trabalhamos num silêncio confortável durante horas. Eu traduzia. Ele tomava notas. Por volta da meia-noite, deparei-me com algo que me fez gelar o sangue. Daniel.
Virei o portátil na direção dele. Eles estão a planear atacar as vossas rotas de abastecimento. Não apenas uma, todas elas. Simultaneamente, ele cerrou os dentes enquanto lia. Quando? Daqui a 3 semanas. Estão a coordenar com os Brata. Apontei para outra secção e mencionam um juiz, alguém que garantirá que todas as prisões sejam efetivadas desta vez. Verani não está apenas a tentar tomar território. Ele está a tentar destruir-nos completamente. As mãos de Daniel cerraram-se em punhos antes de ele conscientemente relaxá-las. Obrigado por isso. Isso dá-nos tempo para nos prepararmos. Tu falas italiano. Eu observei. Por que precisas de mim? Eu falo 4 idiomas. Italiano, inglês, espanhol, russo. Mas tu, ele olhou nos meus olhos, tu entendes o contexto, as nuances, a forma como os criminosos codificam a sua linguagem. Isso vale mais do que fluência. Como é que um chefe da máfia acabou por falar 4 línguas? Eu não era suposto ser um chefe da máfia. Ele levantou-se e dirigiu-se ao piano. Os seus dedos encontraram as teclas, tocando algo suave e melancólico. Eu estava a estudar arquitetura na Northwestern. Tinha planos para projetar edifícios que durassem mais do que eu. Então, o meu pai foi preso. A minha mãe morreu. E, de repente, eu era responsável por 200 famílias que dependiam da proteção dos Tavernucci. Ouvi-o tocar, observando a forma como os seus ombros carregavam tensão, mesmo neste momento de vulnerabilidade. Podias ter ido embora. Não, não podia. A música parou. O meu tio queria assumir o controle. Ele teria arruinado tudo em menos de 1 ano. Teria feito com que pessoas boas fossem mortas. Então, assumi o comando. Tinha 22 anos. 22. Apenas uma criança, na verdade. Forçado a uma vida que não tinha escolhido porque a alternativa era pior. Estou a tentar sair, continuou ele calmamente. Transferir tudo para negócios legítimos. Mais 2 anos e o nome Tavernui estará limpo. Mas homens como Versani não querem isso. Precisam dos velhos hábitos para sobreviver. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para o ecrã e a sua expressão ficou sombria. Precisamos de ir agora. O que se passa? A instituição da sua avó. A segurança avistou veículos suspeitos na área. Ele já se dirigia para a porta. Pode não ser nada, mas não vou arriscar. A viagem até ao lar demorou 12 minutos que pareceram horas. Os homens do Daniel já tinham protegido o edifício quando chegamos. Mas a minha avó estava bem, sentada no seu quarto, completamente alheia a qualquer perigo. Vou verificar o perímetro, disse o Daniel, depois de verificarmos que ela estava segura. Fica com o Franco. Em vez disso, fiquei com a minha avó, segurando-lhe a mão enquanto ela me contava histórias que já tinha contado centenas de vezes. A sua memória estava a falhar, mas o seu calor permanecia. Quando finalmente saí para o parque de estacionamento, o Franco estava ao telemóvel, distraído. Foi então que eles apareceram. 2 homens a moverem-se rapidamente entre carros estacionados. Um agarrou-me pelo braço, puxando-me para uma carrinha com a porta já aberta. Gritei, lutei, lembrei-me de todos os movimentos de autodefesa que o Daniel insistira que eu aprendesse. Então o Daniel apareceu. Ele se movia como a violência encarnada, derrubando o primeiro homem com eficiência brutal. O segundo sacou uma faca. Daniel bloqueou, mas a lâmina atingiu seu ombro, cortando o tecido do terno e a pele. Ele nem sequer vacilou, apenas desarmou o homem e o derrubou com força. Mais homens de Daniel chegaram, prendendo os agressores. Franco se desculpava profusamente. Daniel acenou para ele se afastar, pressionando a mão contra o ombro sangrando. Estou bem, disse ele quando cheguei perto. Não é nada. Está a sangrar por todo o lado. Isso não é nada. Afastei a mão dele para examinar o ferimento. Profundo o suficiente para precisar de pontos, mas sem risco de vida. Precisamos de levá-lo para casa. De volta à propriedade, fiz com que ele se sentasse na casa de banho, enquanto eu reunia os suprimentos médicos. A camisa dele estava arruinada, com sangue a manchar o tecido caro. Ajudei-o a tirá-la, revelando um torso marcado por cicatrizes antigas. Algumas cirúrgicas, outras definitivamente não. Já fizeste isto antes, observei, limpando o ferimento com mãos firmes. Risco ocupacional. Ele observou-me trabalhar, os seus olhos escuros acompanhando os meus movimentos. És boa nisto. A minha mãe era enfermeira. Ela ensinou-me antes de morrer.
Preparei pensos adesivos, já que o corte não era profundo o suficiente para pontos. Isto vai doer. Tudo dói ultimamente, mas ele não estava a falar da ferida física. Trabalhei cuidadosamente para fechar o corte e enfaixá-lo adequadamente. Quando terminei, meus dedos traçaram a cicatriz antiga em sua orelha, aquela que ele ganhou ao tentar salvar a irmã. O toque foi gentil, quase inconsciente. Sinto muito por não ter conseguido salvá-la, sussurrei. A mão de Daniel cobriu a minha, segurando-a contra a cicatriz. Estou com medo, Amanda. Não sinto medo assim desde o dia em que ela morreu. Mas com você, a voz dele ficou rouca. A ideia dos homens de Versani levarem você esta noite. Eles não levaram. Tu os impediste. Desta vez, o polegar dele traçou círculos na minha palma. E da próxima vez, ou da vez seguinte, ficamos sentados assim por um longo momento, a mão dele segurando a minha. O espaço entre nós estava carregado com algo que nenhum de nós queria nomear. Não era exatamente desejo, embora isso estivesse presente. Era algo mais profundo. Reconhecimento, compreensão. A consciência de que ambos carregávamos pesos que não podíamos largar. Finalmente afastei-me. Precisas descansar. Esse ombro vai estar dorido amanhã. Amanda. Boa noite, Daniel. Fugi para o meu quarto antes que pudesse fazer algo estúpido como dizer-lhe que estava a apaixonar-me por ele. Que algures entre o medo e a fachada, eu tinha começado a importar-me com o homem por trás da reputação. O estudante de arquitetura que tinha sido forçado a tornar-se outra coisa. O irmão que ainda chorava a morte da irmã. O líder que tentava proteger 200 famílias enquanto planeava uma fuga. Enquanto estava deitada na cama naquela noite, toquei os meus lábios, imaginando como seria beijá-lo. Não a cicatriz na orelha dele desta vez, mas a boca. Cruzar aquela linha que vínhamos contornando há semanas, mas que era um território perigoso. Mais perigoso do que Versani, do que os russos, do que qualquer ameaça externa. Porque apaixonar-me por Daniel Tavernui significava arriscar um coração que eu não tinha a certeza de poder perder. 2 dias após o ataque ao lar, Franco apareceu na biblioteca onde eu estava a trabalhar. A sua expressão era sombria, o tipo de olhar que precedia más notícias. Menina Morgan, disse ele, o Daniel precisa de si no escritório dele agora. Seguiu pela casa com o estômago embrulhado. Quando entramos no escritório de Daniel, a atmosfera estava carregada de fúria fria. Daniel estava atrás da secretária, com o maxilar cerrado, enquanto um homem que eu já tinha visto na propriedade estava sentado numa cadeira, ladeado por 2 guardas. Ele era mais novo que Daniel, talvez com cerca de 30 anos, com traços escuros semelhantes que sugeriam uma ligação familiar. Amanda, disse Daniel sem olhar para mim. Este é o meu primo Anthony. Ele tem passado informações sobre os nossos protocolos de segurança para Versani nos últimos 6 meses. O homem Anthony mantinha os olhos baixos, os ombros curvados. Eu não sabia que eles iriam atrás dela. Juro, Daniel, eles disseram que era apenas negócios. Tu deste a eles nossos horários de rodízio, posições dos guardas, localizações dos esconderijos. A voz de Daniel era gelada. Tu sabias exatamente o que estava fazendo. Eu precisava do dinheiro, das dívidas de jogo. Então, tu vendeste a tua família. Daniel finalmente olhou para ele e eu vi algo em sua expressão que me fez recuar involuntariamente. Este não era o homem que me ensinou a dançar valsa ou tocava piano nas horas tranquilas. Este era alguém capaz de coisas terríveis. Tu colocaste a vida da Amanda em risco. As vidas dos meus homens por dinheiro. O rosto de Anoni se contorceu. Sinto muito. Por favor, Daniel. Somos sangue. A família perdoa. A família protege. Daniel contornou a mesa com graça predatória. Tu fizeste o oposto. Não há perdão para isso. Eu fiquei paralisado enquanto Daniel pronunciava a sentença. Não era a morte. Isso daria início a uma vingança com o ramo da família de Anoni, mas sim o exílio, completo e permanente. Anthony deixaria Chicago em 24 horas, nunca mais entraria em contato com nenhum Tavernucci e viveria sabendo que traíra todos que o protegeram. Anthony chorava quando o deixaram sair. Eu fiquei ali, abalado pela frieza. Eu tinha testemunhado. Daniel dispensou Franco e os guardas, e, de repente, ficamos sozinhos num silêncio pesado. Estás a pensar se cometeste um erro? Disse ele baixinho, sem olhar para mim, aceitando a minha proteção, vendo do que sou capaz.
Ele traiu-te e colocou pessoas em perigo, e eu destruí a vida dele por isso. Daniel finalmente se virou e eu vi o peso nos seus olhos. É assim que eu sou, Amanda. Este é o mundo em que vives agora. Violência, consequências. Não há espaço para fraqueza. Eu deveria ter tido medo. Deveria ter me afastado deste homem que poderia arruinar vidas com algumas palavras frias. Em vez disso, aproximei-me. Tu o exilaste em vez de matá-lo, eu disse. Tu estás a tentar quebrar o ciclo. Não é suficiente. As suas mãos se flexionaram ao lado do corpo. Nunca é suficiente. Cada decisão que tomo, alguém sofre. Cada escolha parece que estou a comprometer partes de quem eu queria ser. Quem você queria ser? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele se moveu para a janela, olhando para o terreno iluminado pelas luzes de segurança. Um arquiteto. Eu queria projetar edifícios que durassem séculos, criar beleza que sobrevivesse a mim. Minha mãe costumava dizer que essa é a vocação mais elevada. Deixar o mundo mais bonito do que você o encontrou. Ainda podes? Não, ele abanou a cabeça. Tenho 34 anos e matei 6 pessoas. Ordenei a morte de mais uma dúzia. Parti ossos, incendiei edifícios e extorqui dinheiro a pessoas que não podiam dar-se ao luxo de o perder. Tudo em nome de proteger a minha família, mas isso não muda quem eu sou. E as 200 famílias que dependem de ti? Aproximei-me. Os negócios legítimos que estás a construir. O facto de estares a tentar afastar-te de tudo isto? A redenção não funciona assim. Não consegues lavar o sangue. Não, eu concordo. Mas podes escolher o que vem a seguir. Quem te tornas a partir daqui? Ele virou-se para mim e a vulnerabilidade na sua expressão roubou-me o fôlego. Eu nunca quis esta vida, Amanda. Nunca quis ser o homem que o meu pai foi, o homem que o meu avô foi. Mas quando eu tinha 22 anos e a minha mãe estava a morrer, ela me fez prometer que eu cuidaria de todos. Todas as famílias que dependiam de nós, eu não podia dizer não a ela. 22. Eu fiz as contas. Tens carregado este fardo por 12 anos. 12 anos a tentar ser algo que não sou. A tentar fazer a transição para a legitimidade, enquanto a velha guarda, como Verse, luta contra mim a cada passo. A tentar proteger as pessoas enquanto me torno aquilo de que elas precisam de proteção. A voz dele falhou. Estou tão cansado, Amanda. Aproximei-me dele, segurando o seu rosto com as mãos. Então deixei de carregar isso sozinho. Não compreendes o que estás a dizer. Aproximar-te de mim é perigoso. Já estou perto. Já estou em perigo. O meu polegar traçou a cicatriz na orelha dele. E algures entre salvares a minha vida e ensinares-me a dançar. Deixei de ter medo de ti. Devias ter medo. Mas a mão dele pousou na minha cintura, contradizendo as suas palavras. Estou a apaixonar-me por ti. E isso faz de ti um alvo. Uma fraqueza que os inimigos podem explorar. Não sou fraca. Não. A testa dele tocou a minha. És a pessoa mais forte que conheço, o que me assusta ainda mais. Ficamos assim, respirando o mesmo ar, balançando à beira de algo que não podíamos voltar atrás. As mãos dele apertaram a minha cintura. Os meus dedos deslizaram pelo cabelo dele. O mundo reduziu-se apenas a nós. Este momento, esta coisa impossível a construir-se entre nós. Quando ele me beijou, não foi nada como eu imaginava. Não foi agressivo nem possessivo, foi gentil, quase reverente, como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de partir. Retribuí o beijo, colocando tudo o que não conseguia dizer nesse contacto. O medo, a atração, a impossível constatação de que estava a apaixonar-me por um homem cujo mundo era construído sobre violência. As mãos dele moveram-se para as minhas costas, puxando-me para mais perto. As minhas cerraram-se em punho na camisa dele, ancorando-me a algo sólido. O beijo aprofundou-se, tornou-se algo faminto e desesperado. Todas as semanas de tensão, de quase toques e olhares carregados, finalmente libertando-se. Então ele afastou-se, respirando com dificuldade. Amanda, espera. Não, tentei puxá-lo de volta. Não pares, tenho que parar. As mãos dele emolduraram o meu rosto, os polegares acariciando as minhas maçãs do rosto. Quando vieres para mim, se vieres para mim, não pode ser assim. Não quando estiveres emocional. E eu acabei de te mostrar as piores partes de mim. Essas não são as piores partes. As piores partes seriam se não te importasses.
Se não carregasses o peso das tuas escolhas. Tu mereces melhor do que isto. Melhor do que eu. E se eu não quiser melhor? E se eu quiser-te a ti? Ele beijou a minha testa. Um gesto tão terno que fez o meu peito doer. Então prova isso, amanhã, na próxima semana, quando tiveres tempo para pensar com clareza, para realmente entender o que significa estar comigo. Se ainda quiseres isso, estarei aqui. Ele deu um passo para trás, criando uma distância que parecia quilômetros. Fiquei ali, com os lábios ainda formigando, o coração acelerado, querendo discutir, mas sabendo que ele estava certo. Esta precisava de ser uma escolha feita com lucidez, não no calor do momento. Descanse um pouco, disse ele baixinho. Amanhã traz novos problemas. Sempre traz. Saí do escritório dele sentindo-me confusa. Tudo o que eu achava que entendia sobre a minha situação tinha mudado. Eu não era mais apenas a noiva falsa de Daniel Tavernucci. Não era apenas uma mulher sob a proteção dele. Estava a apaixonar-me por ele. E isso mudava tudo. A batida na minha porta veio às 7 da manhã, 4 dias depois de Daniel e eu nos beijarmos no escritório dele. Eu vinha evitando-o desde então, fazendo as refeições no meu quarto, alegando prazos de trabalho. A verdade era mais simples e mais complicada. Eu precisava de espaço para pensar sobre o que estava a tornar-me. Senhorita Morgan, Franco estava no corredor, com uma expressão neutra. Há alguém aqui para vê-la. FBI. Meu estômago revirou. O que, agente Morrison? Ele está à espera na sala de estar leste. O Daniel achou que você gostaria de lidar com isso em particular. Vesti-me rapidamente, com as mãos a tremer, enquanto calçava jeans e um suéter cinza. O agente Morrison tinha sido meu principal contato no FBI por 3 anos. Ele confiava em mim para traduções confidenciais e recomendava-me para contratos bem remunerados. Agora ele estava aqui, na casa de Daniel Tavernui, e nada de bom poderia resultar disso. Ele levantou-se quando entrei na sala, com o rosto marcado pelo cansaço. Amanda, é bom ver que está viva, porque não estaria. Desapareceu há 3 semanas, não cumpriu prazos, deixou de atender chamadas. Ele apontou para os móveis caros à nossa volta. Agora encontro-te a viver com Daniel Tavernui. Queres explicar? Sentei-me, ganhando tempo para construir uma resposta que fosse honesta, sem ser completa. Fui ameaçada. Os homens de Versani vieram atrás de mim por causa das traduções que fiz. Daniel ofereceu proteção. Proteção? O tom de Morrison deixou claro o que ele achava disso. É assim que estamos a chamar isso, porque, do meu ponto de vista, parece que mudaste de lado. Não mudei para lugar nenhum. Fui raptada, quase executada e resgatada. O que eu deveria ter feito? Vir até nós. Nós poderíamos ter protegido você. Poderia? Olhei nos olhos dele. Sou uma contratada freelance, não uma funcionária federal. E Versani tem juízes no bolso. Você sabe disso. Morrison cerrou os dentes porque sabia mesmo. Precisamos do teu testemunho, Amanda, sobre o que traduziste, sobre o que viste aqui. Taverne está no nosso radar há anos, mas não podemos construir um caso sem informações privilegiadas. Aí estava, a verdadeira razão da sua visita. Eles queriam que eu traísse o Daniel. Não sei nada sobre as suas operações ilegais, disse com cuidado. Ele manteve-me afastada desse lado do seu negócio. Mas vives aqui, e estás noiva dele, apontou para o anel no meu dedo. Não me digas que não viste coisas, ou viste conversas. És tradutora, Amanda. Entendes como as organizações criminosas comunicam. Entendo que testemunhar contra Daniel Taverne me tornaria um alvo para todas as famílias de Chicago. Podemos protegê-la. Proteção de testemunhas. Nova identidade num sistema que Versian já comprometeu. Levantei-me. Lamento, agente Morrison. Não posso ajudá-lo. Não pode ou não quer. Ele também se levantou. A raiva finalmente a romper a sua postura profissional. Está a escolher um criminoso em vez do seu dever para com a lei. Estou a escolher permanecer viva. A minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, e se soubesse pelo que passei nas últimas semanas, não questionaria essa escolha. Ele saiu sem dizer mais nada, mas o estrago estava feito. A sua visita obrigou-me a enfrentar algo que eu vinha evitando. Eu estava a proteger Daniel, ativa e conscientemente a proteger um homem que dirigia uma organização criminosa.
Não porque estava a ser coagida, mas porque me importava com ele. E essa constatação aterrorizou-me mais do que qualquer ameaça poderia fazer. Encontrei Daniel no seu escritório uma hora depois. Ele levantou os olhos da papelada, viu a minha expressão e imediatamente levantou-se. O que aconteceu? O agente Morrison esteve aqui. O FBI quer que eu testemunhe contra ti. Cruzei os braços à volta do corpo. Disse-lhe que não. Algo brilhou nos olhos de Daniel. Alívio, talvez, ou culpa. Amanda, preciso de espaço. As palavras saíram rapidamente. Para pensar, para descobrir o que estou a fazer aqui, no que me estou a tornar. Preciso de sair desta casa, rodeada pelo teu mundo, por alguns dias. A sua expressão tremeu. Para onde irias? Para o apartamento da Camila. Só por 2 dias. Preciso de falar com alguém que não esteja envolvido nisto tudo. Não é seguro. Então, manda guardas. Mantém-nos discretos lá fora. Mas, por favor, Daniel, não consigo pensar claramente quando estás a 3 metros de mim. Quando ainda sinto o teu beijo nos meus lábios. Quando estou a apaixonar-me por ti e a perder-me no processo. Ele observou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça. 2 dias. Franco coordenará a segurança. Mas, Amanda, se algo parecer errado, liga-me imediatamente. Eu ligarei. Fiz uma pequena mala e parti em menos de uma hora. Franco levou-me ao prédio de Camila, no centro de Chicago. Fiel à palavra de Daniel, a segurança era invisível, mas presente. Vi pelo menos 2 dos seus homens posicionados na rua. Camila abriu a porta de pijama, com os olhos arregalados. Amanda, o que estás a fazer aqui? Posso ficar por alguns dias? Vou explicar tudo. Ela puxou-me para dentro e nas horas seguintes contei-lhe tudo. As traduções, Vertane, o noivado falso que parecia cada vez mais real. Ela ouviu sem julgar, apenas absorvendo as informações como a boa jornalista que era. Estás apaixonada por ele, disse ela quando terminei. Não sei o que estou. Sim, sabes, só tens medo de admitir. Ela apertou a minha mão. E honestamente eu entendo. Isso é assustador. Mas Amanda, precisas de decidir o que queres. Não o que é seguro ou lógico. O que realmente queres. Passei aquela noite no sofá dela, olhando para o teto, tentando responder a essa pergunta. O que eu queria? Minha antiga vida de volta. Impossível. Daniel fora do mundo do crime por completo. Ele estava a tentar, mas levaria tempo para deixar de sentir essa conexão com um homem cujas mãos estavam sujas de sangue. Tarde demais para isso. Na noite seguinte, Camila saiu para fazer compras. Fiquei para trás, exausta de mais uma noite sem dormir. Foi quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Amanda Morgan. A voz era desconhecida, masculina e fria. Quem é? Você tem algo que queremos. Nós temos algo que você quer. Verifique as suas mensagens. A linha caiu. Um momento depois, chegou uma mensagem de vídeo. Camila, amarrada a uma cadeira no que parecia ser um armazém. A boca amordaçada, os olhos arregalados de medo. A voz de um homem falava fora da câmera. Meia-noite de hoje. Porto de Chicago. Armazém 12. Venha sozinha, nós trocamos. Se trouxer Tavernui ou os seus homens, a sua amiga morre. Se não vier, a sua amiga morre. Escolha simples, senhorita Morgan. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telefone. Era Versani. Tinha que ser. Ele levou Camila para me atingir. Eu poderia ligar para Daniel. Deveria ligar para Daniel. Deixá-lo lidar com isso com os seus recursos e os seus homens. Mas a mensagem era clara. Eles matariam Camila se eu o envolvesse. A menos que eu pegasse o número de Daniel e ligasse. A chamada foi direcionada para o correio de voz imediatamente. Ele provavelmente estava numa reunião, o que era perfeito. Deixei uma mensagem detalhada, com a voz firme, apesar do meu coração acelerado. Daniel, sou eu. Ouve com atenção. Os homens do Versani levaram a Camila. Eles querem trocá-la por mim no porto de Chicago, no Armazém 12, à meia-noite de hoje. Disseram para eu ir sozinha, mas estou a deixar esta mensagem às 23h15. Isso dá-te 45 minutos para chegares lá antes de mim. Não estou a ser estúpida nem suicida. Estou a dar-te tempo para posicionares os teus homens. Mas não posso arriscar a vida da Camila se não aparecer. A pequena pistola que me deste está na minha mala. Vou levá-la.
Confio que chegarás a tempo. Se não chegares... A minha voz falhou. Se não chegares, obrigada por tudo, por me salvares, por me mostrares o que significa realmente ser protegida por alguém. Desliguei antes de poder dizer mais alguma coisa. Antes que eu pudesse dizer amo-te, peguei na minha bolsa, verifiquei a pistola que Daniel insistiu para eu levar e saí do apartamento de Camila. Um dos seguranças de Daniel tentou me impedir na rua, mas eu disse que ia à farmácia 24 horas. Ele me deixou passar, provavelmente já alertando Daniel sobre o meu movimento. A viagem até o porto levou 20 minutos. O armazém 12 ficava na extremidade do complexo, escuro e isolado. Estacionei e verifiquei o meu telemóvel. 23h57. Daniel já teria recebido a minha mensagem. Será que ele viria? Caminhei em direção ao armazém, com a pistola pesada no bolso do casaco. A porta estava aberta, derramando luz amarela sobre o betão. Entrei. Camila estava exatamente onde estava no vídeo, ainda amarrada à cadeira. Senti um grande alívio. Ela estava viva. 2 homens a flanqueavam, ambos armados. E no centro do espaço, parecendo satisfeito consigo mesmo, estava Sérgio Versani. Menina Morgan, tão pontual. Ele sorriu, tão previsível. Você realmente veio. Solte-a. Esse era o acordo. Era mesmo? Ele se aproximou. Não me lembro de ter prometido nada além de uma troca. Mas aqui está o problema com as trocas. Só funcionam se ambas as partes sobreviverem para as concluir. O gelo encheu as minhas veias. Não vai deixar nenhum de nós ir. Muito perspicaz. Não, vou matar os dois e fazer com que pareça que foi o Tavernucci. Uma discussão de namorados que correu mal. A sua falsa noiva e a sua amiga jornalista intrometida eliminadas para amarrar as pontas soltas. As famílias vão virar-se contra ele e eu estarei lá para recolher os pedaços. Ele sacou de uma arma. Na verdade, é bastante elegante. A minha mão foi para o bolso, mas um dos homens dele foi mais rápido, apontando uma arma para a minha nuca. Larga isso, ordenou ele. Deixei a pistola cair. Isto era mal. O Daniel ainda não tinha chegado. Eu tinha calculado mal o tempo. Ou ele não tinha recebido a mensagem, ou as portas do armazém explodiram para dentro. Os homens de Daniel invadiram todas as entradas simultaneamente, movendo-se com precisão militar. Tiros foram disparados. Eu me joguei no chão, cobrindo a cabeça. Alguém gritou ordens. Mais tiros. O homem que estava a me vigiar caiu, sua arma caindo no chão. Então, mãos fortes me levantaram. Daniel, com uma expressão de determinação feroz no rosto. Está ferida? Não, Camila. Franco a tem. Ele me empurrou para trás dele quando mais homens de Versani surgiram das sombras. Aquilo tinha sido uma armadilha dentro de outra armadilha. Versani esperava que Daniel viesse, apesar dos avisos. O tiroteio durou talvez 2 minutos, mas pareceu horas. Quando o fumo se dissipou, metade dos homens de Versani estavam mortos. Os outros se renderam e o próprio Versani, sangrando por um ferimento no ombro, estava de joelhos. Daniel aproximou-se dele lentamente, com a arma apontada para o peito dele. Acabou, Sérgio. Não pode provar nada. Não preciso. Daniel pegou o telemóvel e mostrou a tela para Virginie. Gravei tudo. A sua confissão, o seu plano. Todas as famílias de Chicago verão isso ao amanhecer. O rosto de Versani ficou pálido. Sirenes da polícia soavam ao longe. Os homens de Daniel desapareceram nas sombras, levando consigo os guardas que se renderam. Apenas Daniel, Franco e eu permanecemos quando a polícia chegou, junto com Camila, que Franco libertou e envolveu num casaco, e Sérgio Vani, cujo império acabara de desmoronar ao seu redor. A polícia chegou em ondas. Luzes vermelhas e azuis pintavam as paredes do armazém como uma discoteca de pesadelo. A detetive Sarah Chan foi a primeira a entrar, com a arma em punho, observando a cena com olhos perspicazes que não perdiam nada. Todos no chão, gritou ela. Depois parou quando me viu ao lado de Daniel, ainda a tremer. Amanda Morgan. Acenei com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. A adrenalina estava a passar, deixando-me vazia e trêmula. Eu conheço-te, continuou Chen, guardando a arma enquanto mais agentes invadiam o espaço. Tu traduzes para o FBI. O que diabos estás a fazer aqui? Ela foi raptada, disse Daniel, com a mão ainda protetora no meu ombro. Por ele, apontou para Virginie, que estava sentado encostado a uma caixa,
com sangue a escorrer pelo ombro ferido através do casaco. Ele levou a amiga dela como refém. Mentira, cuspiu Vani. Ele é Tavernucci. Você sabe o que ele é? O que eu sei, disse Shane lentamente, tirando o telemóvel do bolso, é que estamos a rastrear as comunicações entre a sua organização e a Bratva há 6 meses. O que eu não sei é por que razão uma tradutora civil está no meio disto. Franco apareceu das sombras com Camila a apoiar-se pesadamente no seu braço. O rosto dela estava manchado de lágrimas e sujidade, as marcas da mordaça ainda visíveis nas bochechas. Detetive Chen, conseguiu dizer Camila, com voz fraca. Sou Camila Rodrigues, jornalista do Tribune. Fui raptada do meu apartamento há 4 horas. Estes homens, ela apontou para a equipa de Virginie, agora algemada pelos agentes. Levaram-me para atrair a Amanda até aqui. Versani planeava matar-nos aos dois e incriminar o Sr. Tavernui. E tem provas disso. Daniel ergueu o telemóvel. Gravação áudio completa da confissão de Versani. Ele detalhou todo o seu plano antes de chegarmos. Autoincriminação no seu melhor. A expressão de Chen mudou de suspeita para interessada. Reproduza. A gravação era condenatória. A voz de Versani era cristalina, explicando como ele nos mataria e encenaria a cena. Como ele usaria as nossas mortes para virar as outras famílias contra Daniel. Como ele estava a trabalhar com juízes federais corruptos para proteger as suas operações. Aquele juiz que ele menciona, disse Chen quando a gravação terminou. O juiz William Hartford. Sim, Daniel confirmou. Tenho provas adicionais das comunicações deles, subornos, manipulação de casos, toda a operação. Chen olhou para Virginie com algo próximo de satisfação. Sergio Vani está preso por sequestro, conspiração para cometer homicídio, extorsão e cerca de 6 outras acusações que vou pensar no caminho para o centro da cidade. Ela acenou para os uniformizados. Levem-no. Enquanto levantavam Verani, ele olhou diretamente para mim. Isto não acabou. Achas que o Tavernui é melhor do que eu? Ele matou mais pessoas do que eu jamais matarei. A diferença, disse Daniel friamente, é que estou a fazer a transição da minha família para a legalidade. Tu és apenas um dinossauro a tentar agarrar-se a um mundo em extinção. Aproveita a prisão federal. Virginie foi arrastado para longe, ainda a praguejar. Shane voltou a sua atenção para nós. Vou precisar das declarações de todos vocês e do Sr. Taverne. Ela fixou Daniel com um olhar severo. Sei que vocês têm operado em áreas cinzentas há anos. Esta gravação nos ajuda, mas não pensem que isso os torna inocentes. Não estou a pedir para ser inocente, respondeu Daniel. Estou a pedir a chance de chegar lá. Tudo o que fiz esta noite foi em defesa dessas mulheres. Verifiquem as imagens de segurança do armazém. Verão que os homens de Versani atacaram primeiro. Vamos verificar. Chen apontou para a porta. Por agora, para a esquadra. Todos vocês. Essa vai ser uma longa noite. Ela tinha razão. Os depoimentos demoraram horas. Cada um de nós foi separado em salas diferentes na esquadra. Contei tudo. O rapto, as ameaças, a chegada do Daniel, o tiroteio. As minhas mãos tremiam enquanto assinava o relatório oficial. O agente Morrison apareceu por volta das 3 da manhã, parecendo exausto e justificado ao mesmo tempo. Amanda, a detetive Chen, ligou-me. Tem sorte de estar viva? Tenho sorte que o Daniel recebeu a minha mensagem a tempo. Sobre isso, Morrison sentou-se à minha frente na sala de interrogatório. Chen reproduziu a gravação. A confissão de Versani, a sua ligação com o juiz Hartford, tudo isso. Esta é a oportunidade que precisávamos há anos. Então, agora acredita que eu fui uma vítima, não uma colaboradora? Nunca deixei de acreditar que você foi uma vítima. Eu só... Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Eu queria que fosse uma testemunha para nos ajudar a derrubar Tavernucci também. Mas depois desta noite, depois de ver como ele o protegeu e nos entregou Virginie numa bandeja de prata, estou a começar a pensar que ele não é mais a principal ameaça. Ele não é, disse com firmeza. Ele está a tentar se tornar legítimo. Está realmente a tentar, não apenas a dizer isso. Dê-lhe tempo. Tempo que talvez tenhamos agora, converse fora de cena. Morrison levantou-se. Está livre para ir. Precisaremos que testemunhe quando isto for a julgamento. Mas por agora está livre. Ele parou na porta.
Tenha cuidado com o Taverne. Homens como ele não mudam da noite para o dia, por mais que queiram. O Daniel estava à minha espera no átrio quando me libertaram. O nascer do sol pintava as janelas de dourado. Ele parecia tão exausto quanto eu me sentia. Sem o casaco do fato, a camisa ainda manchada com o sangue da Virginie. A Camila? Perguntei imediatamente. O Franco levou-a para casa há 1 hora. Ela está abalada, mas bem. Recusou o hospital, exigiu a sua própria cama. Os seus olhos escuros procuraram o meu rosto. E tu? Matei alguém esta noite. As palavras saíram sem emoção. Um dos homens de Versani. Peguei numa arma e atirei nele. Para salvar a Camila. Isso torna tudo melhor? Ter um bom motivo apaga o facto de eu... A minha voz falhou. Acabei com uma vida, Daniel. Vejo o rosto dele sempre que fecho os olhos. Ele atravessou a distância entre nós e puxou-me para os seus braços. Eu desabei contra o seu peito, finalmente deixando as lágrimas correrem. Todo o medo, a adrenalina, o peso impossível do que eu tinha feito. Tudo saiu de mim em soluços feios e ofegantes. Eu sei, murmurou Daniel contra o meu cabelo. Eu sei como é esse peso, e sinto muito que você tenha tido que carregá-lo. Mas, Amanda, tu salvaste a tua amiga. Fizeste o que tinhas de fazer. Isso é sobrevivência, não assassinato. Como tu consegues viver com isso? Como tu consegues acordar todos os dias sabendo que alguns dias eu não acordo? Alguns dias eu acordo e desejo ter feito escolhas diferentes, ter seguido um caminho diferente, os seus braços apertaram-me com mais força. Mas então eu lembro-me das pessoas que protegi. As famílias que estão seguras por causa das decisões que tomei. Isso não apaga o sangue, mas dá-lhe significado. Ficamos assim por muito tempo. Eu a chorar no seu peito, ele a abraçar-me durante a tempestade. Finalmente, quando não tinha mais lágrimas, afastei-me. Leva-me para casa, sussurrei. Por favor, para a propriedade, para onde quer que estejas. Agora é lá que é a minha casa. Algo mudou na sua expressão. Alívio, talvez, ou esperança. Ele pegou na minha mão e saímos juntos para amanhã. A semana seguinte passou num borrão de processos judiciais. Bertani teve a fiança negada, por risco de fuga e perigo para a comunidade. O juiz Hartford foi preso por acusações de corrupção. O FBI construiu o seu caso com as gravações e as provas fornecidas por Daniel. E durante tudo isso, Daniel certificou-se de que eu tivesse espaço para processar o que tinha acontecido. Ele arranjou um terapeuta, alguém especializado em trauma. Ele nunca perguntou sobre as minhas sessões, apenas se certificou de que eu fosse. E à noite, quando os pesadelos vinham, ele estava lá, às vezes, apenas sentado numa cadeira no meu quarto até eu voltar a adormecer. Às vezes, segurando a minha mão na escuridão, nunca exigindo mais do que eu podia dar. 10 dias depois do armazém, encontrei-o no seu escritório tarde da noite, a olhar para plantas espalhadas pela secretária. "O que é isso?" perguntei da porta. Ele olhou para cima, surpreendido. "Planos para um centro comunitário. Um dos bairros onde atuamos precisa de espaços seguros para as crianças", pensei. Ele parou quase envergonhado. "Eu estudei arquitetura uma vez. Pensei que talvez pudesse projetar algo que realmente ajudasse as pessoas. Aproximei-me estudando os esboços cuidadosos. Eram bonitos, funcionais, mas artísticos. Um edifício que serviria à sua comunidade e a elevaria ao mesmo tempo. "É isso que você queria ser", disse suavemente. "É isso que estou a tentar me tornar", ele pousou o lápis. "A transição está adiantada. A prisão de Versian criou um vazio de poder. As outras famílias estão a lutar para preenchê-lo. Estou a usar esse caos para terminar de transferir tudo o que é legítimo. Mais um ano, talvez menos, e o nome Tavernucci estará limpo. E então construirei coisas em vez de destruí-las. Então tentarei ser o homem que a minha mãe queria que eu fosse." Ele olhou nos meus olhos. "Se ainda estiveres aqui para ver isso." Segurei o seu rosto com as mãos, sentindo a barba por fazer no seu queixo, vendo a esperança e o medo em sua expressão. "Matei alguém por ti, pelas pessoas que proteges." Cruzei essa linha, Daniel. Não há como voltar a ser quem eu era antes. Amanda, ainda não terminei. Interrompi-o. Cruzei essa linha porque te amo. Porque, algures entre teres me salvado a vida e me teres ensinado a dançar, apaixonei-me completamente por ti. E isso assusta-me mais do que Vertani alguma vez me assustou. Não precisas de o fazer. Eu preciso.
Tenho de dizer isto. Amo-te, Daniel Taverny. Não apesar de quem és, mas por causa disso. Porque carregas um peso impossível e ainda assim tentas fazer melhor. Porque me salvaste quando podias ter ido embora. Porque estás a construir centros comunitários quando deverias estar a consolidar o poder. Pressionei a minha testa contra a dele. Então, sim, eu ainda estarei aqui enquanto você me quiser. As mãos dele subiram para cobrir as minhas, segurando-as contra o rosto dele. Para sempre, então, se é isso que você está oferecendo, para sempre parece assustador. Tudo que vale a pena ter é. Ele me beijou. E dessa vez não houve hesitação. Não houve recuo. Apenas nós. Finalmente baixando as barreiras que havíamos construído. Finalmente admitindo o que ambos sabíamos. Eu era dele, ele era meu, e o que quer que viesse a seguir, enfrentá-lo íamos juntos. 3 semanas passaram lentamente num estranho limbo. O FBI libertou-me após uma semana de interrogatórios. As suas perguntas foram finalmente satisfeitas por declarações consistentes e pela montanha de provas contra Versani. O agente Morrison até pediu desculpa, admitindo que tinham subestimado o quão perigosa a minha situação se tinha tornado. Verse viu a sua fiança negada. O juiz Hartford enfrentou um processo de impeachment. Os contactos russos desapareceram de volta nas sombras e os advogados de Daniel garantiram que o seu envolvimento fosse enquadrado. Exatamente como era. Ação defensiva para proteger civis de uma ameaça conhecida. Mudei-me para um apartamento temporário no centro da cidade, precisando de espaço longe da propriedade para processar tudo. Os pesadelos vinham todas as noites. O homem que eu tinha baleado, o armazém, o som dos tiros. A minha terapeuta, Dr. Sarakin, disse que era normal. O TPT levava tempo para ser superado. Alguns dias eu acreditava nela. O Daniel respeitou a minha distância. Não ligava, não pressionava, não exigia nada. Mas todas as manhãs, flores silvestres apareciam à minha porta. Nunca rosas, demasiado previsíveis. Em vez disso, margaridas, lavanda, girassóis. Cada ramo vinha acompanhado de um bilhete simples. És mais forte do que pensas. Estou a pensar em ti. Leva o tempo que precisares. A Camila recuperou mais rápido do que eu, voltando ao jornalismo com uma determinação feroz. Ela estava a lhe escrever uma reportagem sobre corrupção judicial que ganharia prêmios. E ela visitava-me 3 vezes por semana, trazendo comida e forçando-me a falar sobre coisas que não fossem pesadelos. Tu amas-o, disse ela uma noite, esparramada no meu sofá com comida chinesa. Então, o que estás à espera? Estou à espera de ter a certeza, respondi, de que isto não é apenas uma ligação traumática, de que estou a escolhê-lo, não apenas a escolher a segurança. E tenho a certeza disso há semanas. Só tenho medo de quê? De me perder completamente, de me tornar alguém que não reconheço. Camila pousou a comida e pegou na minha mão. Amanda, tu correste para um armazém para me salvar. Tu atiraste num homem para me proteger. Tu testemunhaste contra um chefe da máfia sem pestanejar. Tu não te perdeste. Descobriste uma força que não sabias que tinhas. Naquela noite tomei a minha decisão. Na manhã seguinte, conduzi até a propriedade do Daniel. O Franco conduziu-me através dos portões com um sorriso cúmplice. Encontrei o Daniel no seu escritório, rodeado por plantas do centro comunitário. Ele olhou para cima quando entrei, e a esperança nos seus olhos fez-me doer o peito. Amanda. Ele levantou-se lentamente, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Estás bem? Não, respondi honestamente. Não estou bem. Tenho pesadelos. Vejo o rosto daquele homem sempre que fecho os olhos. Sobro com barulhos altos. Estou quebrada de maneiras que ainda estou a descobrir. A sua expressão ficou triste. Lamento não poder tirar esse fardo de ti. Não terminei. Aproximei-me. Estou quebrada, mas também ainda estou aqui. Ainda respiro. Ainda escolho seguir em frente. E parte dessa escolha é sobre ti. Ele ficou muito quieto. E eu? Estiquei o braço e tirei o anel antigo do meu dedo. O metal estava quente de tanto uso, familiar. Estendi-o para ele. Isto nunca foi real. Ambos sabemos disso. Colocaste isto no meu dedo para salvar a minha vida. E salvou. Mas não posso continuar a usar um símbolo de algo falso quando o que sinto é real. Daniel pegou no anel com o maxilar cerrado. Eu entendo. E tu? Aproximei-me.
Porque não vou embora, Daniel. Estou a pedir-te para recomeçarmos de verdade desta vez. Sem noivados falsos, sem acordos de proteção. Apenas duas pessoas que querem conhecer-se sem o peso de tudo isto. Os seus olhos procuraram os meus. Tens a certeza? Quando fizermos isto, quando tornarmos isto real, não há volta a dar. O meu mundo será sempre complicado. O teu mundo está a fazer a transição para negócios legítimos. Tu mesmo me disseste, mais um ano e o nome Tavernucci estará limpo. Mais um ano de risco, de perigo potencial, de eu carregar pesos que não deverias ter de partilhar. Então deixa-me ajudar a carregá-los. Segurei o seu rosto com as mãos. Eu amo-te, Daniel. Não a versão de ti que me salvou. Não o chefe da máfia, nem o arquiteto, nem qualquer parte isolada. Tudo isso, tudo em ti. O homem que toca piano à meia-noite e projeta centros comunitários e ainda chora a morte da sua irmã. O homem que se esforça tanto para ser melhor do que aquilo em que nasceu. É esse que eu escolho. Ele puxou-me para si, abraçando-me como se eu fosse a única coisa sólida no seu universo. Também te amo. Desde o momento em que me desafiaste neste escritório, desde que te recusaste a ser intimidado, desde que escolheste ficar, mesmo quando ficar era assustador. Então, vamos fazer isto a sério? A sério? Ele beijou a minha testa. Sem pressa, sem pressão. Namoramos como pessoas normais. Descobrimos quem somos juntos, sem o peso da sobrevivência a pressionar-nos. A partir de quando? A partir de agora. Ele sorriu e isso transformou o seu rosto. Deixa-me levar-te para jantar. Há um lugar normal. Há um lugar onde eu possa cortejar-te adequadamente. Cortejar. Que antiquado. Sou italiano. Somos tradicionais nessas coisas. Eu ri. Ri de verdade pela primeira vez em semanas. Então corteje. Senhor Tavernui. 6 meses depois, tudo tinha mudado e nada tinha mudado. Daniel e eu estávamos diante do túmulo de Lucia em uma manhã de domingo, com a primavera de Chicago pintando tudo de verde e dourado. Ele colocou flores na lápide. Flores silvestres como as que ele me enviava todos os dias durante nossa separação. Ela teria gostado de ti, disse ele baixinho. És teimosa como ela era. Corajosa como ela era. Gostaria de a ter conhecido. Eu também. Ele pegou na minha mão. O gesto agora era natural, fácil, mas acho que ela ficaria feliz em saber que finalmente encontrei alguém que vê além da armadura. Em seguida, fomos de carro até a casa de repouso para visitar a minha avó. A memória dela estava pior, mas ela reconheceu o Daniel, adotando-o na sua realidade confusa como o neto que sempre quisera ter. Ele sentou-se com ela pacientemente, ouvindo as mesmas histórias que ela já contara uma dúzia de vezes, fazendo-a rir com piadas gentis. Essa era a nossa rotina agora. Domingos de manhã para os mortos e os vivos. O resto da semana dividido entre os projetos de arquitetura dele e o meu trabalho de tradução. Agora, apenas documentos legítimos. Nada que tivesse a ver com crime. Naquela noite, Daniel levou-me a um pequeno restaurante italiano num bairro que eu nunca tinha visitado. Não era caro nem chamativo. Apenas boa comida, iluminação acolhedora e o tipo de lugar onde os moradores locais se reuniam. Sem segurança, notei pela primeira vez. Nenhum homem de fato pairando nas proximidades. Não precisamos mais deles. Ele usava jeans e um suéter azul escuro. Mais casual do que eu jamais o tinha visto. A transição está completa. Todos os bens são legítimos, as famílias aceitaram. Agora somos apenas normais. Normais, testei a palavra. É isso que somos? Não. Ele sorriu. Nunca seremos normais, mas somos nós, e isso é melhor. Depois do jantar, ele levou-nos ao local da construção do centro comunitário. Estava quase concluído, o seu projeto ganhando vida em vidro, pedra e propósito. É lindo, disse eu, caminhando pelo esqueleto do que em breve seria um espaço seguro para crianças que precisavam dele. É um começo. Daniel segurou a minha mão, puxando-me para ficar de frente para ele. Quero construir mais, não apenas edifícios. Uma vida, um futuro, algo que importe. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Não era a antiguidade ornamentada de antes. Era algo simples, elegante. Há 6 meses, coloquei um anel no teu dedo por desespero. Para te salvar, para te prender a mim através do medo e da necessidade.
Ele abriu a caixa, revelando uma delicada aliança com uma única pedra que refletia as luzes da construção. Hoje, estou a pedir-te para usares uma por escolha. Não porque precisas de proteção, não porque estás com medo, mas porque queres construir algo comigo. Um futuro real, uma vida real. A minha garganta apertou-se. Daniel, casa comigo. Amanda. Não por conveniência, não como um escudo, mas como minha parceira, minha igual, a mulher que amo mais do que jamais imaginei ser capaz de amar alguém. O anel brilhava entre nós, cheio de possibilidades. Olhei para este homem que me salvou, me protegeu, me deixou ir e me pediu para voltar. Este homem que estava a construir beleza a partir das cinzas. Sim, sussurrei. Sim, vou casar contigo. Ele deslizou o anel no meu dedo. E desta vez significava tudo. Desta vez era real. E quando ele me beijou, rodeado pelos ossos de algo que estava a criar, eu soube que também estávamos a construir algo. Algo mais forte do que o medo. Algo nascido da escolha, não das circunstâncias. Algo que duraria.